foi vencido, nós somos libertos do nosso pecado, não é isso? Então a morte de Cristo nos trouxe vida. E o nosso Cristo é um Cristo vivo, ele não permaneceu morto. Não permaneceu morto, nosso Cristo é um Cristo vivo. Tanto é que o texto da ceia, nunca se deve dizer que a ceia é um memorial, tá? O texto não diz que é um memorial, o texto diz que é uma memória. Qual a diferença de memorial e de memória? Memorial é de quem está morto, e memória é de quem está vivo. Ah, você vai olhar o memorial. O Marcelo está olhando para mim todo admirado. Deixa eu confessar uma coisa, Marcelo, eu não sabia isso não. Eu aprendi isso como pastor. Eu gosto muito dele, ele me ajudou muito. Pastor Solon. O nome dele é meio difícil de falar porque é um nome de origem grega. É Solon ou é Solon? Nunca é certo o nome dele. Um pastor e missionário. Já foi à África várias vezes trabalhar em missões. Eu nem sei se ele está no Brasil no momento, mas eu aprendi isso com ele. Aí o Marcelo me olhou todo admirado, poxa, que legal. Mas eu também nunca tinha pensado nisso. Eu aprendi com o pastor Solon, que o memorial é de quem está morto. Você vai no memorial da América Latina, só lembra de gente morto lá, não é isso? Qualquer memorial que você vai é de gente morta. O texto da ceia não fala em memorial, fala em memória de mim. Porque memória você tem de quem está vivo. Memória você tem de quem está vivo. Memorial você faz para quem está morto. Por exemplo, eu tenho vários amigos meus que estão vivos, estão distantes, eles estão na minha memória. Estão na minha memória. Então a Santa Ceia, ela não é um memorial, ela é feita em memória de Cristo, para lembrar dele porque ele está vivo. E outra coisa, quem está morto não vem. Já viram algum morto vir, surgir em algum lugar? Pois é, a Santa Ceia diz fazer isso em memória de mim. Celebrai a minha morte até que eu venha. Ele vem. E pelo jeito que está a coisa... Voltando pelos montes, né? E pelo jeito que está a coisa, não vai demorar muito não, né? Não tem que vir lá, tem que vir mesmo. Vai demorar muito. Eu sou ruim de guardar nome estrangeiro, mas tem um político mexicano aí, que a mãe dele já afirmou, vocês que veem internet, que acompanham jornais, eu esqueci o nome do camarada, eu sou ruim de guardar nome estrangeiro. A mãe dele já afirmou que ele nasceu para servir ao anticristo. Já declarou. Meu filho nasceu para servir ao anticristo. Depois eu mando o nome do bacana. Eu não vou procurar aqui agora, porque se eu procurar eu posso não conseguir voltar, porque eu sou meio ruim de mexer com o celular. Depois eu mando o nome do bacana para vocês. Me mandaram o nome dele. Me mandaram o nome do camarada. E a mãe dele, ele talvez não seja o anticristo, porque não é judeu. A não ser que for um judeu enrustido e o cara já é o anticristo, a gente não sabe. Mas a mãe dele afirmou que ele veio para servir o anticristo. E tudo já está preparado para que o arrebatamento da igreja aconteça e venha a grande tribulação. Já está tudo pronto. A qualquer momento, o arrebatamento da igreja pode acontecer. Mas o que eu tenho que fazer então? A reforma protestante, ela tem um ditado que é assim: vivamos como se Jesus viesse amanhã e trabalhemos como se ele viesse daqui a 100 anos. Eu acho, pelo que entendo das Escrituras e pelo que eu estou vendo acontecer, que não demora muito, Jesus virá nos buscar. Mas eu estou trabalhando como se ele viesse daqui a 100 anos. Estou preocupado, brigando com o povo, para o povo ler a Bíblia e estudar, se preparar.
Tem uns alunos meus aí que eu estou literalmente brigando com eles. Ontem eu dei uma bronca na minha classe ontem por falta de leitura das escrituras. Não, gente, tem que ler. Não tem como aprender as escrituras, não tem como estar preparado para as coisas que virão sem ler as escrituras. Ela não vai entrar na nossa mente, no coração, como num passo de mágica. Está escrito na própria escritura que nós temos que ler. Não temos que ler, não tem outro jeito. E aí o crente arruma um monte de compromisso e diz que não tem tempo para estudar e para ler as escrituras. Tem tempo para tudo, menos para estudar. Eu conheço um pastor que, se ele estiver lendo a Bíblia, se estiver estudando, e chegar alguém, é para dizer que ele não dá, é a ordem, eu não estou. E aí uma vez eu tenho liberdade com ele, uma vez eu perguntei para ele, falei, pastor, mas isso não é mentira? Ele falou, não é mentira. Mas pastor, o senhor está lá e manda dizer que o senhor não está. Não estou. Eu estou lendo o Novo Testamento, eu estou lá em Jerusalém, no ano em que aquele negócio está acontecendo. Eu não estou, não é mentira, não. Não estou. Se eu estiver lendo, se eu estiver estudando, eu não estou. E sabe por que ele faz isso? Ou certo ou errado, ele faz isso porque se ele não fizer, ele não lê as escrituras. A família dele criou um costume que é tudo ele, tudo. Para trocar um botão numa camisa, acho que é aquele homem que troca. Então ele cortou, porque não deixavam ele estudar, ele cortou. Ele teve que fazer isso para poder ler um pouco as escrituras. Que a mãe fica doente, é ele que leva. O filho fica doente, é ele que leva. Até os vizinhos ficam doentes, vai lá na casa do pastor fulano, que ele te socorre. Tudo ele. Chegou uma hora que não deu mais. Não deu mais. Eu estou mais ou menos do mesmo jeito. Eu em casa é tudo eu. O pai isso, o pai aquilo, o pai não sei o quê. Eu já falei, gente, quando eu estiver estudando, trabalhando, eu não estou. Senão vocês não me deixam estudar, não me deixam trabalhar. Eu fiz uma plaquinha e eu coloco na porta do meu quarto, em aula. Melhor, né? É melhor, né? A minha netinha... Aí não vai estar mentindo, tá aí trabalho, né? A minha netinha tem 8 anos, eu cheguei para ela e falei, vem cá, você sabe ler já, não sabe, filha? Lê aí, o que está escrito aí? O olhinho grande, está escrito em aula. Eu falei, pois é, quando você vê ela pendurada ali, você não me chama. Porque pensa numa bichinha folgada, ela é folgada. Se o pai dela ver o vídeo, ele vai ficar bravo comigo, ela é folgada. Ela não está nem aí com a hora do Brasil. Ela chega a hora que ela quer, ela vai entrando com os cadernos na mão, coloca os cadernos em cima da mesa e fala, eu vim aqui para o senhor me ensinar. Ela não quer saber o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer, eu vim aqui para o senhor me ensinar. Intimidade, né? E já era. Só que agora deu uma cortadinha na intimidade. Mas vamos mais um pouquinho. A verdade acerca da humanidade de Jesus também nos faz entender o cumprimento de algumas promessas fundamentais, como, por exemplo, a promessa feita pelo próprio Deus após a queda do homem. É isso, 24. É isso que eu estou vendo aqui, que está diferente do que está na parede. Está prestando. Então, olha, a humanidade já faz parte, a humanidade de Cristo faz parte da promessa que Deus fez ao homem. Gênesis capítulo 3, versículo 15, lemos que a semente da mulher esmagaria a serpente. Então tinha que ser um ser humano, a semente da mulher. Assim, a doutrina acerca da humanidade de Cristo é fundamental para a nossa fé e significa um grande conforto para nós, pois em Cristo, sendo plenamente homem,
temos a garantia que Ele pode nos auxiliar em nossas aflições e interceder por nós diante do Pai. É a garantia. A humanidade dele é a garantia de que Ele pode interceder por nós diante do Pai. Nós só temos alguns minutos. Nós vamos encerrar a nossa aula com a leitura dos textos de Hebreus que vão comprovar isso, tá bom? Os textos que nós vamos terminar a aula lendo comprovam o quê? Cristo, sendo plenamente homem, nos dá a garantia de que Ele pode nos auxiliar em nossas aflições e sofrimentos e interceder por nós diante do Pai. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18, por favor. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Capítulo 4 do mesmo livro, versículos 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Ele vive ainda hoje no céu intercedendo por nós. Então quem tem um intercessor como Jesus não precisa de Maria, tá? Eu vi um debate na televisão e um padre disse que Maria não é para ser adorada. Ele disse: não, nós não adoramos Maria, nós só respeitamos. O povo é que diz que o católico adora Maria, o católico não adora Maria, nós só respeitamos Maria como intercessora. Respeitar eu também respeito, mas não preciso dela como intercessora não. Quem é o nosso intercessor? Está escrito aí isso, 7,25, repete para nós. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. E Maria, o que Maria está fazendo? Maria minha mãe está dormindo. Está dormindo? Maria é minha mãe. Por isso que ela não veio para a aula? É, por isso. Maria é minha mãe. Depois nós vamos acordar dali. Maria, mãe de Jesus, morreu, né? Maria, mãe de Jesus, morreu, mas ela também não está morta, porque crente não morre. Mas Maria da igreja está em casa, né? Ela está no paraíso aguardando o arrebatamento da igreja. Tá bem já, né? Tá bem e vai ficar melhor ainda, ela merece. Mas ela não é. Ela não é nossa intercessora nem mediadora. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. E o intercessor também é Ele. Tá bom? Amém. Chegamos ao final. Hoje eu consegui terminar na aula certinha, falta 1 minuto ainda. Semana que vem, em nome de Jesus, nós começaremos uma nova etapa de estudos, tá bom? Ficou claro para vocês a humanidade, a divindade? Sim. Ficou claro? Primeira pergunta. Tá. Vou fazer pergunta. Então acontece o seguinte, para que fique mais claro ainda, vocês precisam ler
os slides e as apostilas, tá bom? E alguns vídeos das nossas aulas estão no grupo, Amém. tá bom? Vocês, por favor, assistam os vídeos lá no grupo e comentem. Como dizia o Marcelo, dá trabalho para fazer. Não o nosso Marcelo, não, Marcelo Rezende. Ah, você quer Marcelo. Dá trabalho para Não, fazer. mas dá trabalho mesmo. Tá bom? Sempre dá trabalho. Dá trabalho para fazer, então assistam lá. O pastor Rony vai orar, nós vamos orar com ele para nós encerrarmos. Por favor. Pai querido e amado Meu Deus, Deus e meu Senhor. te agradecemos por esta Em nome aula, de Jesus Cristo, te agradecemos somos por tudo, gratos Senhor. por este momento Que a tua passamos. bênção, Pai, esteja sobre nós. Nos abençoe. Senhor, abençoe esse domingo. Nos guarda. Abençoa a nossa casa, a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida e nos abençoa, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai. Glória a Deus. Amém.